Bom, olá, turma do 8º ano do Centro de Ensino Maranata. Vamos dar continuidade a mais uma aula. Agora o conteúdo é hidrografia da América, tá? Vamos lá. De modo geral, o continente americano apresenta hidrografia abundante, pois suas terras são drenadas por numerosos rios, que seguem as linhas gerais do relevo. Para a geração de energia elétrica, muitos rios de planalto são aproveitados como a construção de hidrelétricas. Outros rios, por estarem situados em planícies, são intensamente utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias. Além dos rios, há muitos lagos, especialmente na América do Norte, tá? A gente está falando do continente americano, somente os rios do continente americano, certo? Aqui nós temos um esquema de uma bacia hidrográfica, tá? Na imagem ao lado temos o esquema de uma bacia hidrográfica que consiste na área drenada por um rio principal e seus afluentes, cujos limites constituem os divisores de água. As vertentes de uma bacia são os planos de declive do deslocamento dos rios, ou seja, a área onde acontece o escoamento de água. Por exemplo, o rio tem sua origem em uma nascente, óbvio, né? E as nascentes, geralmente, elas são numa área mais alta, como aqui no esqueminha de cima, tá? Aqui em cima, o rio nasce. Esses outros aqui, ó, tá vendo no esqueminha aqui? Os afluentes, o rio menor, que deságua no rio principal. O rio principal é esse que corre aqui no meio, na área mais baixa. Aqui embaixo é a foz do rio, onde deságua no mar ou nos rios, ou em outros rios, é a sua foz, tá? Interflúvios são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que um divisor de águas. Aqui significa que é uma área que não tem uma nascente, mas que serve de divisão para uma outra nascente. Por exemplo, aqui nós temos uma área de drenagem que a água cai de uma área mais alta para uma área mais baixa. Aqui também ela se encontra aqui embaixo, que vai para o rio principal e vai desaguar num outro rio maior ou no oceano. Aqui não está mostrando no esquema, mas poderia ser uma outra área de drenagem, tá? Um formatinho de V, que são chamados de vertentes. Essas áreas aqui que descem, esses declives, essas inclinações, são chamadas de vertente. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas, ou seja, aqui, né? Tanto no principal quanto nos afluentes. Isso é o leito de um rio, certo? Vamos para a próxima. Dessa maneira, deixa eu esperar aqui, tem um negócio tapando a tela. Dessa maneira, os cursos dos rios do continente americano podem ser agrupados em 4 principais vertentes. São elas. Deixa eu colocar aqui para vocês. A vertente do Pacífico, a vertente ártica, a vertente do Golfo do México e a vertente do Oceano Atlântico, ou vertente do Atlântico, certo? Aí agora a gente vai ver cada uma delas de uma forma mais explicativa. As vertentes são formas do relevo de elevadas altitudes, onde estão as nascentes dos rios, indicando para onde vertem ou fluem as águas de uma determinada área, para onde elas escoam. A vertente do Ártico, por exemplo, é quase o ano todo devido ao frio polar. Só um pouquinho. Coloquei errado aqui. Os rios a vertente do Ártico. Os rios dessa vertente permanecem congelados quase o ano todo devido ao frio polar. Um exemplo desses rios é o rio Mackenzie, lá no norte do Canadá, uma área bastante grande e gelada. A vertente do Golfo do México, essa vertente forma a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Os rios dessa vertente nascem nas terras altas das montanhas rochosas, a oeste, ou dos montes Apalaches, a leste. O exemplo é o rio Mississippi e seus afluentes nos Estados Unidos. A vertente do Pacífico agrupa os rios que nascem nas montanhas do oeste e desaguam no Pacífico, por isso o nome de vertente do Pacífico.
devido à proximidade do litoral, são rios mais curtos, como o rio Yukon, lá no Alasca, o rio Colorado, nos Estados Unidos, o Remek, no Peru. A vertente do Atlântico, devido às vastas planícies, essa vertente se caracteriza pelas grandes bacias hidrográficas da América do Sul. Os grandes rios da vertente atlântica nascem nas terras altas a oeste, como o rio Orinoco, na Venezuela, e o rio Amazonas, que, inclusive, uma curiosidade, o rio Amazonas nasce lá no Peru, e vem descendo e aumentando, juntando com outros rios afluentes, e juntando as águas com outros rios e formam o rio Amazonas, certo? Como eu falei dos lagos, dos rios, né, e das vertentes, nós mostramos, deixa eu voltar aqui, o esqueminha aqui da bacia hidrográfica, só lembrando que, se vocês notarem, o formato, ele lembra uma folha. Vamos imaginar aqui um caule e uma folha de árvore mesmo, tá? Se a gente pegar ela no desenho assim, nós vamos identificar que é bem parecido com aquela ramificação que tem nas folhas. A gente pega uma folha e olha, ela vai ter bastante nervinhos, né? São basicamente parecido com uma bacia de drenagem, ok? Além das vertentes que a gente já viu aqui há pouco, que é a vertente do Pacífico, Ártico, Golfo do México e do Atlântico, o continente americano também possui importantes lagos, como eu estava falando, né? Os lagos americanos. Existem vários deles, na América do Norte, principalmente. E um dos principais é o Canadá. No Canadá, né? Um dos principais lagos fica no Canadá. Quase todos de origem glacial, ou seja, são formados pela erosão de geleiras ou pelo derretimento de geleiras, que, né, uma parte do ano essas geleiras descongelam e formam esses grandes lagos. Os rios e lagos da América são aproveitados pela população de maneira muito diversificada, certo? Em primeiro lugar, a produção de energia, né, quando eles vêm de uma região mais alta, uma mais baixa, a pesca, a irrigação das lavouras e plantações, a navegação, abastecimento de água e lazer. Tá? Em sexto lugar, lazer. Primeiro, produção de energia, né? Grande parte o Brasil, principalmente a maior parte do uso das águas dos rios do nosso continente nosso país é para produção de energia. Depois, pesca, irrigação, navegação, abastecimento de água e lazer. Tá? Aí, aqui por final, a nossa aula é um pouco mais curta hoje, por quê? Eu coloquei aqui para vocês o conteúdo que a gente vai estudar nessas aulas. Então, a vertente do Pacífico, a vertente ártica, a vertente do Golfo do México, a vertente do Atlântico, eu fiz um resumo para que vocês possam entender basicamente o que significa cada uma, e todo o conteúdo ele está no livro, tá? Para que eu não fique aqui falando tudo para vocês e vocês não tenham quase material para estudar. Então tá lá no livro, vocês peguem todas as vertentes Pacífico, Ártica, do Golfo do México, Atlântico, vocês vão estudar, vão assistir a videoaula para ter um pouquinho de esclarecimento e depois vocês vão fazer uma atividade que eu deixei aqui. Vocês vão pausar o vídeo, copiar a questão no caderno para juntar com as outras atividades. Lá no caderno, na apostila, vocês vão fazer as atividades da página 55. E no caderno de atividades, da página 66 até a 68. Eu vou abrir um fórum de dúvidas no portal do aluno de vocês. E lá vocês vão ter acesso direto comigo. Então, vocês vão tive dúvida em determinado assunto. Escreve lá, professor, olha, não entendi isso e aquilo. Aí eu vou entrar e vou responder. Nos horários das nossas aulas, eu vou estar disponível para que a gente possa estar conversando e tirando dúvidas. E qualquer coisa também é só entrar em contato comigo, que a gente, pelo portal, que a gente vai estar resolvendo e sanando as dúvidas de vocês, ok?
por hoje, por agora é isso, né? Eu espero que vocês todos estejam se cuidando da saúde de vocês e em breve nós nos encontramos, ok? Estou morrendo de saudade de todo mundo.